Olá, alunos! Agora vamos falar de um outro tipo de mancha que é igualmente importante na questão do tratamento e que a gente verifica bastante, que é a chamada hiperpigmentação pós-inflamatória. Essas hiperpigmentações pós-inflamatórias, elas são sequelas que derivam de um processo inflamatório que nós tivemos na nossa pele. Esses processos inflamatórios são diversos, podem ser espinhas, machucados ou feridas mal curadas, podem ser alergias, infecções, queimaduras, podem ser de doenças autoimunes, podem ser também do uso de determinados medicamentos. Por que ocorrem essas hiperpigmentações pós-inflamatórias? Elas surgem porque quando a gente tem uma infecção, uma lesão, uma resposta inflamatória, a gente fica com a pele danificada e, por sua vez, esses danos podem fazer o melanócito produzir mais melanina. Mas o que exatamente dos danos podem fazer essa estimulação do melanócito? Basicamente é a produção de radicais livres. Os radicais livres eles são liberados em grande quantidade quando nós temos uma infecção, um ferimento ou alguma coisa do tipo. E os radicais livres, eles inibem, ao contrário, eles estimulam a melanogênese. E aí o melanócito passa a produzir mais melanina. Além disso, quando a pele está lesionada, ela também fica mais exposta à radiação solar. E aí você tem uma pele com mais radicais livres, uma pele recebendo mais radiação, e ela fica, digamos, com o melanócito sofrendo mutação, e ele pode ficar então descontrolado. Inclusive, numa hiperpigmentação pós-inflamatória, a melanina pode até mesmo se depositar na derme, o que é complicado, como a gente já viu, torna o tratamento mais difícil, porque você precisa fazer uma extração profunda. Então, basicamente, é isso que a gente fala sobre as discromias. Nós falamos das manchas, porque são elas que, das manchas hipercrômicas, que tem mais coloração, justamente porque elas são as mais importantes a nível estético. Agora a gente vai falar de uma coisa que interessa a muitas pessoas atualmente, que é sobre o envelhecimento. O envelhecimento cada vez mais tem sido estudado, até porque cada vez mais as pessoas estão vivendo, porque a expectativa de vida ela aumentou. Então, a gente observa mais sinais de envelhecimento ou desenvolvimento do envelhecimento. E o que acontece, vamos entender o que é envelhecer. Envelhecer é o desgaste das nossas células. As células elas vão ficando mais desgastadas e, por sua vez, elas acabam tendo uma atividade menor e uma funcionalidade menor até chegar à morte celular, até essa célula parar de se multiplicar. Então a gente diz que cada multiplicação das nossas células, nós temos um xerox do xerox. Por que a gente diz isso? Quem aqui é da época do xerox deve saber que quando você pega um xerox e tira uma fotocópia, a fotocópia ela não sai exatamente como estava no original. E aí você descarta o original, pega aquela que você acabou de tirar o xerox e tira de novo. Você já vai ver que ela já vai sair com mais mancha, né? Mais manchada. E vai tirando, e fica fazendo isso. Em vez de você ficar tirando fotocópia da original, você tira da que você acabou de tirar a fotocópia. Então isso é o xerox do xerox. E na prática a gente vê que no final chega uma hora que você nem consegue mais visualizar o que você está xerocando, porque a folha fica inteira manchada. E a mesma coisa acontece com as nossas células. Chega um momento que elas ficam tão disfuncionais que elas morrem. Elas sofrem apoptose. E se isso não acontecer, ela pode virar uma célula cancerígena. Por isso que na terceira idade é mais comum o surgimento de câncer. E por que esse desgaste acontece? Esse desgaste acontece porque a cada multiplicação celular, uma estrutura do cromossomo, chamada telômero, fica menor, fica mais desgastado. O telômero, o que ele é? Ele é uma estrutura que fica lá na extremidade do cromossomo.
Lembra que o cromossomo ele é o quê? Ele é aonde fica ali aquela fita do DNA. E ele fica numa forma de xizinho, ele parece um X. Então ele tem 4 pontinhas. Essas 4 pontinhas têm telômeros, que são um pedaço de DNA que serve para proteger essas extremidades contra a ação de radicais livres. Só que a cada multiplicação, o telômero ele vai ficando menor, até chegar a um ponto que ele não consegue mais proteger o DNA. E a partir desse ponto, a célula então ela sofre apoptose ou ela pode virar uma célula cancerígena, porque daí ela vai ficar sofrendo mutações por causa da falta desse telômero. Normalmente, então, uma célula ela aguenta em média até 60 multiplicações pós-natal, ou seja, após o nascimento. Senão, né? Aí o telômero fica muito pequeno e o cromossomo fica sem proteção, consequentemente o DNA pode sofrer ação de radicais livres. Então, esse fenômeno, ele é o responsável por aquilo que a gente chama de envelhecimento cronológico. O envelhecimento cronológico, ele é o envelhecimento que todos nós vamos ter e que não acontece só na nossa pele, ele acontece em todo o nosso corpo. E por que que existe, então, esse envelhecimento cronológico? Da onde que vem esse agressor para o nosso DNA? Ele vem do nosso próprio oxigênio. Então, a única forma que a gente teria de parar de envelhecer seria parar de utilizar o oxigênio como fonte de energia. Como isso é impossível, a gente envelhece. Quando nós fazemos respirações e quando as nossas células fazem as respirações celulares com a utilização do oxigênio, eles acabam gerando radicais livres, o que a gente chama de radicais livres oxigenados, ou a geração contínua de oxigênios reativos, que são de várias espécies. Aqui a gente não vai aprofundar nelas, que não é esse o objetivo. O que a gente tem que saber é que as nossas células, elas respiram. Para respirar, elas precisam de oxigênio. E desta maneira, elas geram esses radicais livres oxigenados, que acabam atacando estruturas celulares, entre elas os telômeros. E esses radicais livres oxigenados, eles podem vir das mitocôndrias, entre outras coisas, porque a mitocôndria, ela é uma estrutura da nossa célula, uma organela, que ela serve para quê? Para fazer respiração celular, mas ela só faz respiração celular para produção de energia através do ciclo de Krebs. E o ciclo de Krebs, ele precisa do oxigênio, ele não funciona se não tiver oxigênio. E lembra que a gente acabou de ver lá sobre as manchas, sobre a melanina? A melanina não protege a mitocôndria. E a mitocôndria ela tem um DNA mitocondrial que sofre a ação da radiação ultravioleta. E aí essa mitocôndria ela também fica desgastada, menos funcional, e ela acaba passando a produzir mais radicais oxigenados. Então veja que o envelhecimento ele é um ciclo vicioso que vai aumentando, a produção de radical livre oxigenado aumenta, que causa dano, e esse dano leva a própria célula a produzir mais radical livre oxigenado, que vai causar mais dano para essa célula. Então, a gente tem aí um ciclo vicioso, uma bola de neve que só aumenta, e isso explica por que nós envelhecemos. Então, nós temos alguns fatores de envelhecimento, que são intrínsecos, que são aqueles que acontecem dentro da gente, que está relacionado com fatores genéticos, de alimentação e de condição de saúde. E tem o fator extrínseco do envelhecimento, que é o que está relacionado ao meio ambiente. Radiação solar, que é o principal que a gente tem, e ao modo de vida da pessoa, aquilo que ela trabalha, os seus hábitos de vida e assim por diante. Então agora nós vamos fazer uma pausa e em seguida nós voltaremos para falar sobre
outras considerações em relação ao envelhecimento.